Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e esta é a Oficinas Culturais em Casa, oferecida pela Prefeitura de Franco da Rocha. E essa nossa oficina é a oficina de técnicas de desenho em nanquim. Bom, nós vamos fazer o desenho aqui em algumas etapas, certo? Eu escolhi aqui, a imagem vocês podem escolher a que você quiser. A imagem que eu escolhi aqui é a imagem de um índio, desenho de um índio, né? Certo? Olha, já peguei a fotografia da internet, já imprimi a fotografia e também já passei a fotografia aqui para a minha folha. Eu vou fazer aqui numa folha A3, uma folha grande. Você não precisa fazer em folha A3, você pode fazer em folha A4. E eu peguei duas imagens. Não sei se vocês estão percebendo aqui a diferença delas. Olha, esta imagem aqui está mais clara e esta outra aqui está mais escura. Por que que eu peguei duas imagens? Porque eu quero ver as diferenças de tons, né? Olha, aqui tá vendo? Se eu deixar essa mais escura, fica só uma cor muito escura. Aqui ela começa de um claro, escuro e vai clareando, certo? Aqui eu consigo ver os detalhes das penas desse lado aqui. Eu não consigo ver muito, certo? Aqui eu consigo mistura todo o cabelo. Aqui eu já consigo ver mais o cabelo um pouco detalhado, né? Aqui também mistura um pouco. Aqui eu consigo ver mais detalhadamente, e tal, certo? A boca também, olha. Aqui eu consigo ver um pouquinho mais, só que aqui ela até está um pouco mais sombreada. Então, geralmente eu tenho duas ou três imagens para fazer o meu desenho, certo? Primeira coisa que você tem que fazer é transferir a sua imagem para a folha de papel. Tem duas formas de você fazer, que é você fazer o desenho por observação. O que é o desenho por observação? Você olha a imagem e vai desenhando, olha e vai desenhando. Isso daí requer um certo tempo e uma certa habilidade e demora demais, tá certo? Porque você tem que fazer detalhadamente, né? Eu uso essa técnica de olhar o desenho e fazer, mas eu também utilizo uma outra técnica que é bastante utilizada para desenhistas, principalmente quando é retrato, que é a técnica da mesa de luz, que consiste em você colocar a figura sua embaixo da folha e colocar uma luz por baixo de algum jeito, né? Geralmente tem a mesa de luz, né? Quem não tem, coloca um vidro ou um abajur, alguma coisa, ou uma mesa, se tiver mesa de vidro em casa, e aí apaga as luzes da casa, deixa uma luz acesa embaixo que você vai ver a sua imagem. Essa é uma técnica utilizada por desenhistas e retratistas para poder transferir a imagem, né? Porque às vezes ele quer que o desenho fique bem certinho e nem todas as pessoas conseguem deixar o desenho muito certinho, tá certo? Não desmerece o seu desenho isso de você fazer essa cópia, é apenas um recurso de transferência de imagem, tá certo? Ah, Muita gente acaba utilizando esse recurso de transferir pela mesa de luz, porque senão a gente fica muito preocupado, assim, mas o meu olho está um pouquinho para lá, está um pouquinho para cá, e você perde muito tempo desenhando a imagem. Então aqui o que você vai fazer? Você vai copiar ela com a mesa de luz. Se você tiver paciência, você utiliza, faz olhando, tá certo? Ambas as técnicas você vai aprender a desenhar muito bem. Mas essa técnica da mesa de luz era só para ser uma coisa um pouco mais rápida, né? Eu recomendo que você utilize, principalmente quem está iniciando, que às vezes fica tentando colocar as partes, o olho no lugar, a boca no lugar, o nariz no lugar, e sai um pouquinho torto e o desenho fica um pouquinho diferente da imagem real. Então o que você tem que fazer? Utiliza a mesa de luz. É legal. Com o tempo você vai aprendendo a desenhar melhor e aí estas partes do corpo, o olho, boca, elas não saem do lugar, tá certo? Bom, para esse desenho, que material que eu vou utilizar? Eu vou usar o material mais simples possível. Eu vou utilizar uma caneta de nanquim, tá certo? E eu vou utilizar uma caneta esferográfica. Eu pretendo terminar todo o meu desenho, praticamente 90% dele, com uma caneta esferográfica. E algumas partes eu vou utilizar a caneta nanquim, certo? É assim que vai ser feito o desenho. Como ele já está transferido para cá, né, já copiei, levei alguns minutos aí para copiar o desenho, uma hora aproximadamente.
Aí a gente vai começar a transferir os tons de cor. O que é legal você fazer aqui? É você tentar fazer as partes escuras. Eu sempre recomendo para a pessoa que vai fazer um desenho onde ele vai utilizar rosto de pessoa. Estou utilizando o índio aqui, né? Porque eu acho legal esse tipo de imagem. Quando você for desenhar, você não começar por essas partes de boca, nariz, olho. Por quê? Porque você vai o nosso cérebro, o nosso olho, ele vai precisando ser treinado para o desenho. Então é legal, assim, você começar pelos cabelos, começar o desenho no caso aqui, ó. Interessante você começar aqui pelas penas, aqui esse penacho aqui que tem esse cocar, né? Porque se você colocar um pelinho a mais, um pelinho a menos, não vai fazer diferença. Mas se você colocar no olho um brilho a mais, um brilho a menos, vai fazer diferença. Se você fizer alguma coisinha errada na boca, vai fazer diferença. Colocar uma pena a mais ou uma pena a menos aqui, o desenho não vai ter muita diferença no resultado final. Mas no caso da boca, o olho, vai dar uma diferença. Então o que acontece? Você começa por essas partes, porque daí você vai pegando o jeito da caneta nanquim, vai desenhando, e daqui a pouco, quando vai chegando para o final, você vai acertando o desenho, né? Você vai colocando os retoques finais, tá certo? Muita gente quer começar direto pelo olho e aí vai ter problema, porque às vezes o desenho fica muito bonito, mas o olho não fica legal. Olho, boca, essas coisas são muito difíceis de fazer. Então você vai treinando, você vai fazendo as outras partes e ao mesmo tempo você vai treinando a utilização da caneta, ok? Ah, então vamos lá começar o desenho? Bom, uma coisa legal que é importante você fazer é você usar uma folha assim, ó, a mais, uma folha rabiscada que eu tenho aqui, que eu deixo ela para colocar a mão em cima assim, porque se você ficar colocando a mão aqui, você pode ser que esse desenho ele se espalhe todo. Então, eu vou deixar essa folha para colocar a mão em cima, certo? Bom, eu tenho aqui as duas imagens. Deixa eu ver aqui. Olha, se eu olhar essa daqui, eu perco um pouco os detalhes. Essa daqui eu tenho mais detalhes, né? Só que essa eu tenho mais sombras. Então eu vou usar as duas imagens. Eu vou usar um pouco mais essa daqui, ó. Como já está desenhado, vou começar copiando algumas bolinhas aqui, ó. Tem uma bem aqui, né? E depois essa outra. Apertar uma maior aqui. Bom, é um desenho, lembrando, é um desenho de paciência, né? Certo, tem outra ali. Aí agora já vou começando a sombrear. Essa bolinha é um pouquinho mais clara, então eu vou fazer a mão um pouquinho mais suave, certo? Tá vendo como é legal começar por essas partes? Porque aí você vai pegando um pouquinho das manhas da caneta, de utilização da caneta, né? Encosta ela assim, ó, depois vai afastando ela, né? Tipo assim, é como se você colocasse assim e tirasse assim, ó, tá? Não faz uma linha assim não, ó. Fica feio isso. É assim, ó. Tá vendo? Tem outra aqui, ó. Acho que é essa bolinha aqui, ó. Tá vendo? Esse desenho vai ser um pouquinho mais demorado, então nós vamos do início ao fim, tá? Com ele. Eu acredito que vai demorar mais do que um vídeo. Tem uma outra bolinha aqui, ó. É meio escurinha, tá vendo? Então, deixa eu escurecer um pouquinho mais. Também vou deixar um brilhinho nela ali. Certo? Tem outra aqui, ó. Tem uma maior. Fiz mais ou menos aqui, viu, galera? Só fiz mais ou menos a marcação de cada coisa e o restante eu vou fazendo aí pela interpretação, certo? Olhando e vou interpretando o desenho, né? Como que seria, certo? Lembrando que ali é uma foto, aqui é um desenho. Ó, um espacinho aqui, ó. Vou pintar um espacinho aqui, vou fazer uma sombra aqui, tá vendo? Tem uma sombra bem aqui, ó. Vou fazer essa sombra. Certo? Continuando.
Ó, tem uns sombreadinhos aqui, outros bem aqui no cantinho, assim, ó. É legal você fazer essas coisas, tá vendo? Essa bolinha aqui é branca, então um pouquinho mais clara. A outra de cima, um pouquinho mais escura. Aí eu vou deixar um pouquinho mais escuro no cantinho aqui, ó. Depois provavelmente essas outras partes mais escuras eu vou utilizar outra caneta, né? Certo? Já tem outra bolinha aqui. Tem uma sombra aqui, ó. Alguns vídeos também provavelmente não vão ter muito áudio, né? Vai ser mais uma música. Só para você seguir aí como é o processo de construção do desenho. Certo? O tema, eu lembro que o tema é livre, você pode desenhar o que você quiser. Eu estou usando o índio porque eu acho legal a temática do índio. Ela tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa para você copiar. Às vezes a pessoa olha assim, a imagem e fala assim, nossa, não vou conseguir fazer isso. Começa. Começa a fazer e você vê se você vai conseguir ou não vai. Porque antes eu era assim também, ficava olhando e falava, caramba, eu não vou conseguir fazer isso. E aí você vai fazendo, daqui a pouco quando você vê, você já está terminando já o desenho. Certo? Vamos lá. Olha, tá vendo? Conversando aqui com vocês, já fiz uma boa parte. Agora eu acho que eu estou nesse pedaço aqui, é isso? É. Isso daqui. Então tem uma esferinha aqui, uma conta, né? Olha, tem uma sombra assim. Ela sobe meio esquisitinha aqui, olha. Tá vendo? Ela vem aqui e faz uma curvinha a sombra, olha. Tem outra, mais aqui uma outra conta mais achatadinha aqui. Acho que são sementes, né? Não sei. Enfim. Essa daqui, olha. Eu sempre coloco minha mão para saber o que é que eu tô desenhando. Senão eu olho aqui, daqui a pouco eu sei onde é que eu tô desenhando, eu não sei mais. Então essa daqui, olha. Só para me guiar. A sombra tá um pouquinho mais atrás, mas eu vou continuar fazendo onde eu tô aqui, porque ela tá legal. Vou fazer um pouquinho aqui mais atrás. Certo? Agora sim, tem essa bolinha preta, esta terceira aqui, olha. Aí a sombra vem e deixa um brilhinho. É legal você deixar os espacinhos de brilho. Agora, uma, duas, três. Essa bolinha mais clarinha aqui. Aí tem outra mais escura aqui. Como ela é mais escura, eu vou apertar um pouquinho mais a caneta e preencher um pouquinho mais. Não vai mudar muito não, muda lá, mas aqui, olha, tá vendo? Não vai mudar muita coisa não. Aí vou pintar aqui atrás. Lembrando que cada bolinha, olha, tem um espacinho aqui, ó, que eu vou ter que preencher aqui, tá vendo? Entre as bolinhas, senão as bolinhas ficam soltas, não fica assim, ó, uma bolinha aqui, a outra aqui, isso não fica legal. Então se ficar um espacinho entre um e outro, você vai e preenche o espacinho assim, ó. Certo? Ó, faz assim e vai preenchendo o espacinho, ela vai se juntando. Fica mais interessante. Já me perdi aqui. Esta. Agora essa aqui, ó. Eu acho que é isso. É isso sim. Ó, tá vendo? Um espacinho aqui, ó. Vou preencher o espacinho. Aí junta tudo, né? Nem percebe. Vamos lá. Agora aqui.
Vamos continuar aqui. Já perdi com a bolinha. Eu acho que é essa aqui, ó. Outra aqui. E tem uma aqui. Eu acho que é isso. E uma bem pequenininha aqui, olha. Finalzinho. Certo. E uma bem escondidinha aqui atrás. Certinho. Acho que é isso. Tem uma por aqui também, olha. Legal. E depois... Essa parte aqui eu não vou... Essa parte aqui eu não vou desenhar, porque esse aqui é o braço da mãe segurando o bebê, né? Então eu vou tirar fora. Ah, coloquei um desenho aqui, ó. Então um pedacinho aqui. Vou marcar mais ou menos aqui, ó. Vou fazer aqui. Tá bom. Vamos lá, continuando. O cinegrafista fica doido porque eu fico tirando o papel do lugar. Olha aqui eu vou cruzando a linha, tá vendo? Se você pode cruzar, alguns não. A bolinha vem aqui, sai do outro lado, ó. Eu vou pintar um pouquinho porque ela tem sombra. E outra aqui. E aí você faz a sua interpretação, né? Você vai olhando e vai tentando fazer indo mais ou menos, tá? Tenta deixar o mais parecido possível. Aqui tinha uma menorzinha aqui, ó. Então, uma bolinha maior. Aqui uma conta mais assim. Você que tá desenhando em casa aí, você tem aquela mania de ficar desenhando e conversando com você mesmo? É que às vezes a gente tá desenhando e vai falando com o desenho. Ah, é mais pra lá, ah, é mais pra cá. Interessante, né? Tem vários desenhos que eu conversei que eles falam isso. Nossa, eu fico falando comigo. É que a gente orienta, né? A nossa cabeça, o nosso olhar, onde que vai cada coisinha. Certo? Olha aí. Bom, agora aquelas bolinhas lá são meio perdidas, né? Não dá pra fazer muito detalhadinha. Mas eu vou fazer uma interpretação delas. Mais ou menos assim, mais ou menos assim. Olha, não dá pra ver direito, tá vendo? Então tem uma grande aqui, na minha visão tem, né? Tem uma pequenininha. Tem uma outra aqui. Deixa eu ver esse desenho aqui se tem. É, não dá pra ver. Eu tenho mania de falar que isso é um desenho, porque quando eu tô desenhando, eu olho a figura e já imagino ela como desenho. Então eu fico falando que ali é um desenho, mas é uma foto, tá? Imprimi a foto lá do computador, né? É legal você fazer autorretrato. Você pegar isso daqui e fazer você. Boa ideia. O próximo trabalho com certeza vai ser um autorretrato.
Precisa limpar um pouquinho do ponto da caneta. A caneta vai sujando assim, ó, e fica cheio de tinta na ponta. Legal você dar uma limpada sempre. Ficar atento a isso, porque isso acaba estragando o seu desenho. Aqui a bolinha, tá vendo aqui, ó? Ela já não aparece tão inteira, ela já fica um pouco atrás da pele. Lembrando que a ideia aqui não é você fazer também um desenho realista, tá? Sei que você queira tentar fazer aí, fique à vontade. Mas a ideia não é tentar fazer nada realista, não. Bom, às vezes a pessoa olha a figura ali, aí olha aqui e tenta fazer realista. A ideia não é essa, não, tá? A ideia é transformar a foto em um desenho. Bom, não que não dê pra fazer, mas dá. Mas não é esta a ideia aqui. Bom, vamos lá. Eita, qual bolinha que é essa?